Oi. Perfeito. Caros acadêmicos, autoridades presentes, ilustres convidados, boa noite. É com grande satisfação que damos início a esta sessão solene de outorga da Comenda Vida e Liberdade à professora e literata Hermínia Camargo Perdoncini, como reconhecimento merecido por seu compromisso com o enriquecimento sociocultural de Campo Mourão e para com a vida de inúmeras pessoas. Nesta cerimônia, também acompanharemos a posse da nova diretoria que administrará a Academia Mourãoense de Letras, biênio 2026-2028. Assim, neste 14 de março, data que marca o aniversário natalício dos grandes escritores brasileiros Castro Alves, em 1847, e Carolina Maria de Jesus, em 1914, damos as boas-vindas a todos a este evento, que celebra não apenas a excelência literária, mas também o compromisso da AML para com a literatura e o enriquecimento cultural de nossa terra. E para declarar abertos os trabalhos desta noite, tenho a honra de passar a palavra ao presidente da Academia, professor Fábio Sechug, que será auxiliado pela secretária professora Edicleia Aparecida Basso de Dique, a qual tomará posse nesta noite como nova presidente da AML. Boa noite, senhoras e senhores, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, os demais convidados. A Academia Mourãoense de Letras sente-se honrada com a presença de vossas senhorias nesta sessão solene de outorga da Comenda Vida e Liberdade e também posse da nova diretoria administrativa que regerá a nossa instituição pelo próximo biênio, 2026-2028. Declaro abertos os trabalhos desta sessão solene e para compor a mesa diretiva, temos a satisfação de convidar para essa tribuna a professora Sinclair Posa Casemiro, que ela foi uma das comendadoras, né, uma das homenageadas com essa comenda, assim como o professor Carlos Aleixo, que também, Antônio Carlos Aleixo. Não tem problema. Vem para cá. Os nossos aplausos, minha gente. Bem-vindo. Bem-vindo. O professor Antônio Carlos Aleixo foi homenageado com essa comenda no ano de 2016, ao passo que a professora Sinclair Posa Casemiro, que é uma das fundadoras da nossa academia, foi homenageada na edição de 2022. Uma vez composta a mesa, prossigamos com a entronização neste recinto da homenageada desta noite pela outorga da Comenda Vida e Liberdade. Recebamos de pé a professora Hermínia Camargo Perdoncini, acompanhada dos acadêmicos Rafael e André.
Dando continuidade, solicito à senhora secretária, professora Edicleia, que proceda à chamada nominal dos acadêmicos presentes. Silvia Fernandes, cadeira número 2. Tem que apertar ali. Estão ouvindo? Aqui. Não foi. José Eugênio Maciel, cadeira número 3. Eu, Edicleia Aparecida Basso Didique, cadeira número 5. Giselta da Silva Veiga, cadeira número 6. Fábio Alessandro Sechug, o nosso presidente, cadeira número 7. Aline Nogueira da Silva Domingues, cadeira número 8. Gilson Mendes de Góes, cadeira número 11. Benedita Lima Cristófoli, cadeira número 13. Sinclair Posa Casemiro, cadeira número 14. Maurício César Menon, cadeira número 19. Cid Sauer, cadeira número 20. Regiane Timóteo das Neves Baldi, cadeira número 23. Max Moreno, nosso cerimonialista, cadeira número 24. Maria Joana Titon Calderari, cadeira número 25. Rafael Zeferino de Souza, nosso secretário, cadeira número 26. Anderson Rosa Frader Goya, cadeira número 27. Ilivaldo Duarte... Silvânia Maria Costa, cadeira número 30. Mariângela Pelizé, cadeira número 32. Hermínia Pereira de Camargo Perdoncini, cadeira número 35. Cristina Gláucia da Mota, cadeira 38. André Gustavo Basso Makovsky, ele é sócio benemérito da AML. Então, não ocupa cadeira, mas nos ajuda com muita coisa. Então, foi homenageado com uma das categorias. Nossos aplausos. Na sequência, convido a todos os presentes para que fiquem em posição de respeito, para juntos entoarmos o hino nacional brasileiro. Após sua execução, permaneçamos de pé, porque cantaremos o hino da Academia Mourãoense de Letras, letra e melodia da acadêmica Silvânia Costa. Conquistar com braço forte, em teu seio, a liberdade.
gigante pela própria natureza, és velho, és forte, impávido rosto, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra morada, entre outras vidas, no Brasil, uma pátria amada, os filhos desses solas, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o bárbaro teus pintas estrelado, e diga o rei de louro dessa flor, mas com futuro e glória no passado, mas guerras da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vidas no Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Nesse vale verdejante do Ivaí, levantou-se nossa força em distinção. A palavra vem à frente reluzir, os ideais de cultura e erudição. Academia Mourãoense de Letras, de nobreza e princípios imortais, perpetua em vosso nome a grandeza entre os mundos do estado fulgurais, sustentados nos pilares da igualdade, com anseios de alcançar o bem comum, em que todos tenham paz e liberdade, e a vida seja plena em cada um. Academia Mourãoense de Letras, de nobreza e princípios imortais, perpetua em vosso nome a grandeza entre os mundos do estado fulgurais. Vinde, pois, arautos escritores, exultantes, partilhar vossa alegria, espelhai-vos nos patronos precursores, enaltecendo nossa audaz academia. Academia Mourãoense de Letras, de nobreza e princípios imortais, perpetua em vosso nome a grandeza entre os mundos do estado fulgurais. Neste momento solene da Academia Mourãoense de Letras, voltamos nossos olhos para aqueles que, com seus talentos e dedicação,
semearam o desenvolvimento cultural em nossa cidade e região. A Comenda Vida e Liberdade, criada em 2013, representa nosso mais profundo reconhecimento a esses cidadãos que, por meio de suas obras e ações, inspiram e enobrecem o nome da nossa terra. Já foram agraciados com esse importante galardão as seguintes personalidades que se tornaram comendadores desta academia. 2013, José Pochapski e Assabido Roden. 2014, José Haroldo Galassini e Eleni dos Santos Ferreira. 2015, Edilaine Maria de Castro. 2016, Antônio Carlos Aleixo e Agenor Cru, em memória. 2017, Maria Cristina dos Santos e Valquíria Gartner Boss. 2018, Eli Brenner, em memória. 2019, Cida Freitas e José Carlos Paraguaio. 2021, Regina Gartner. 2022, Sinclair Posa Casemiro. 2023, Miguel Sanches Neto. 2024, Ricardo Ascioli Calderari e Lenilda de Assis. 2025, Carmen Flores Bassi, que por motivos de força maior receberá a comenda oportunamente. E em 2026, está sendo agraciada por essa que é a nossa maior honraria, a literata Hermínia Camargo Perdoncini. Para apresentar sua biografia, temos a honra de convidar a oradora-geral da Academia Moronense de Letras, poetisa Silvia Fernandes. Senhoras e senhores, há vidas que se contam por datas, outras, porém, se contam por páginas. A vida da professora Hermínia Pereira de Camargo Perdoncini é uma dessas, escrita lentamente, com tinta de dedicação, silêncio de biblioteca e luz de sala de aula. Essa história começa em 27 de outubro de 1952, na cidade de Jandaia do Sul, no Paraná. Filha de Ruival Pereira de Camargo e Maria Ladir Rodrigues Camargo, cresceu em um lar onde as raízes da família eram fortes e onde o futuro ainda era uma promessa aberta, como um livro que espera o primeiro leitor. Mas alguns destinos são desenhados pelo movimento. Em 1962, a família Camargo mudou-se para Campo Mourão, em busca de algo que muitas famílias brasileiras carregam como esperança: o estudo para os filhos. Foi nessa cidade que ela aprendeu a amar como se fosse a própria origem, que seu caminho encontrou a literatura. No antigo ginásio estadual de Campo Mourão, 2 mestres deixaram marcas profundas em sua formação: os professores Egídio Martelo e Nicon Cópico. Não foram apenas professores, foram faróis. Foi ali que a jovem Hermínia descobriu que as palavras podem ser mais que palavras, podem ser destino. Mais tarde, no ensino científico e na escola normal, outro encontro decisivo surgiria. A professora Valquíria Boss, que lhe ensinou que a língua portuguesa não é apenas disciplina escolar, mas um território de beleza, memória e pensamento. E quando a gente descobre esse território, não há retorno. Em 1974, Hermínia concluiu o curso de Letras Franco-Portuguesa pela Universidade Estadual de Maringá. Mas sua história como professora começara bem antes do diploma. Estudava pela manhã e à noite já ensinava na rede pública do Paraná, num tempo em que o país precisava urgentemente de educadores.
Assim começou uma trajetória que atravessaria décadas. Professora concursada na rede estadual, lecionou em diversas instituições, entre elas o Colégio Unidade Polo, o Colégio Estadual de Campo Mourão, o Colégio Dom Bosco e o SEJA. Mais tarde também deixaria sua marca na rede privada, participando da criação do ensino médio do Colégio Vicentino Santa Cruz, onde ensinou literatura e língua portuguesa por quase 3 décadas. Foram muitos anos de magistério, mas quem mede uma vida de professora não conta apenas anos, conta alunos. Gerações inteiras de jovens de Campo Mourão passaram por suas aulas. E muitos deles repetem até hoje, presencialmente ou nas redes sociais, uma frase que se tornou quase consenso afetivo. Foi a melhor professora de literatura que tivemos. E talvez ache um motivo simples para isso. Hermínia nunca ensinou literatura como quem apresenta um conteúdo. Ela ensinou como quem apresenta um mundo. A essa altura da vida de Hermínia, convém evocar Carolina Maria de Jesus, que nasceu no dia de hoje, em 1914, escritora brasileira, diarista e cronista da realidade social, considerada uma das vozes mais importantes da literatura brasileira do século XX. Ela dizia que o livro é a melhor invenção do homem. Eu aposto que Hermínia concorda com ela. Leitora voraz, dessas que gostam de ter sempre 3 livros esperando na cabeceira. Conhece profundamente os gêneros literários, as tradições e as vozes que formam o grande diálogo da literatura. Fluente em francês e italiano, amante do cinema e também apreciadora da culinária árabe, que ela saboreia com o mesmo entusiasmo com que devora livros. Hermínia é uma leitora incansável e tornou-se também crítica literária, autora de textos e análises publicados em revistas acadêmicas, blogs e estudos especializados. Mas talvez sua maior obra não esteja nas páginas impressas. Está nos leitores que ajudou a formar. Está nos profissionais espalhados pelo Paraná e pelo Brasil que um dia ouviram, em sala de aula, sua voz explicar um poema, abrir um romance ou revelar o poder de uma palavra bem escrita. Foi esse percurso que conduziu, naturalmente, à Academia Mourãoense de Letras. Em 20 de outubro de 2012, aceitou o convite para tornar-se fundadora da cadeira número 38 da Academia. Desde então, sem buscar holofotes, tornou-se presença constante e essencial nas atividades da instituição, especialmente nos trabalhos ligados à literatura e nos júris do Prêmio Internacional de Poesia Rubens Luiz Sartori. Sempre discreta, sempre firme, sempre sagaz e bem-humorada, sempre comprometida com a palavra. Ainda assim, sua história não passou despercebida. A Secretaria de Cultura de Campo Mourão registrou sua trajetória como exemplo de mulher e professora, que, sem ambicionar poder ou prestígio, engrandeceu o ensino da literatura em toda a região. Ao lado de sua vocação intelectual, existe também a história da sua família. Hermínia foi esposa do saudoso Fortunato Perdoncini, hoje lembrado com carinho e saudade. Juntos tiveram 3 filhos, Andrei, Rui, Fortunato e Glenda Maria. E a vida generosa lhes deu ainda 5 amados netos, Andrei, Vitor Hugo, Maria Fernanda, João Bento e Ana Helena. Novas páginas dessa história familiar. Assim, entre livros, salas de aula, filhos, netos, alunos, foi se escrevendo uma vida inteira dedicada à cultura e à educação.
Uma vida que nos lembra de algo simples e profundo. Ensinar literatura é, antes de tudo, uma vida inteira dedicada à cultura e à educação. Uma vida que nos lembra de algo simples: liberdade de pensar, liberdade de imaginar, liberdade de compreender o mundo por meio das palavras. Por tudo isso, por sua trajetória, por sua dedicação ao ensino, por sua contribuição à literatura e à formação de incontáveis leitores, seus colegas imortais da Academia Moronense de Letras lhe prestam hoje essa homenagem, entregando-lhe sua máxima láurea, a comenda Vida e Liberdade. E é com alegria, respeito e gratidão que reconhecemos esta vida, feita de livros e de ensino, honra plenamente o nome da distinção que hoje lhe é concedida. Porque poucas trajetórias traduzem tão bem essas duas palavras: vida, dedicada ao saber, liberdade, semeada em cada leitor que ajudou a formar. Professora Hermínia de Camargo Perdoncini, que sua história continue sendo lida, não apenas nas páginas da memória, mas na vida de todos aqueles que aprenderam a amar a literatura, graças à senhora. Muito obrigada. Neste momento, convidamos o atual presidente Fábio e a presidente eleita Edicleia para procederem à outorga da comenda Vida e Liberdade à professora Hermínia. A comenda consiste numa medalha honorífica com o emblema da instituição e um diploma. Pedimos à professora Hermínia que se dirija à frente da mesa dos trabalhos. Convidamos nesse momento a nova comendadora para que faça uso da palavra. Eu vou tentar falar, porque eu estou em meio a uma crise de asma e pode ser que eu não consiga. Senhoras e senhores, confrades e confreiras da Academia Moronense de Letras, autoridades, familiares, amigos, ex-alunos e companheiros de jornada. Receber a comanda Vida e Liberdade, comanda não é comenda, a comenda Vida e Liberdade é para mim uma experiência curiosa. Durante a vida inteira, eu estive do outro lado, lendo, ensinando literatura, comentando autores, corrigindo textos e tentando convencer adolescentes de que ler é uma das maiores aventuras humanas. Às vezes com sucesso, às vezes com negociações diplomáticas. E agora, de repente, vejo-me aqui como personagem de uma história. Confesso, se alguém tivesse me dito lá nos anos 1970, quando eu, a minha amiga de longa data, Edicleia, caminhávamos pelos corredores da UEM, carregando livros e sonhos, que um dia eu estaria nessa tribuna sendo homenageada,
eu teria respondido com a prudência típica dos professores. É necessário primeiro conhecer de quem se fala. E isso foi muito bem explicado e feito pela colega Silvia. Como já dito, nasci em Jandaia do Sul, mas foi Campo Mourão que me adotou e eu adotei de volta com muito entusiasmo. Em 1964, justamente no período em que a história nacional resolvia mudar de tom sem pedir licença, e o país entrava numa temporada em que as palavras vida e liberdade começariam a circular com menos desenvoltura, é que minha família arrumou malas e esperanças para mudar-se para Campo Mourão, buscando aquilo que tantas famílias sempre buscaram: educação para os filhos. Enquanto o Brasil empurrava goela abaixo novas formas de silêncio, lá em casa o ano parecia promissor, quase luminoso. Era como se, no pequeno território das nossas expectativas domésticas, a história seguisse outra direção. Nós acreditávamos, com uma confiança renitente, que o estudo ainda podia abrir caminhos. É curioso como a educação tem mesmo essa capacidade silenciosa de reorganizar destinos. Foi no antigo ginásio estadual que encontrei professores que marcaram minha vida. Professores têm esse poder discreto. Não fazem construções em cimento, mas edificam monumentos invisíveis nas pessoas. E ali começou uma paixão que nunca me abandonou: a leitura. No ensino médio, entre o científico e a escola normal, percebi duas coisas importantes. Eu gostava de ler e gostava de falar sobre o que lia. E isso é o que, em termos técnicos, chamamos de vocação para o magistério. E foi a professora Valquíria Gaertner Boss, minha professora de português no científico, e que também já recebeu essa comenda, uma dessas pessoas que mudam destinos. Ela ensinava a ouvir as vozes que atravessam o texto. E descobri com ela que ensinar literatura é abrir portas. Como disse Paulo Freire, pensador cuja obra costuma incomodar certos espíritos pouco afeitos à reflexão, educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. E eu sempre acreditei profundamente nisso. Quando comecei a lecionar, ainda durante o curso de letras, havia uma grande falta de professores. E eu, muito jovem, entrei em sala de aula com a certeza de que sabia o porquê de estar ali. Logo descobri que os alunos podem esquecer datas, nomes, classificações, mas não esquecem um professor que ensina aquilo que ama. E assim passei décadas em salas de aula, em escolas públicas e particular, tentando convencer, por exemplo, gerações de jovens de que Machado de Assis era muito mais interessante do que parecia. Nem sempre consegui, mas tentei com convicção. Procurei mostrar que cada autor oferece aos leitores uma maneira diferente de compreender o mundo. Com ironia, como já citado Machado, com delicadeza introspectiva como Clarice, e há aqueles que mergulham profundamente na condição humana, como Raduan Assar, em seu belíssimo Lavoura Arcaica, romance em que as palavras carregam o peso das paixões. Tenho lido muitos autores contemporâneos, notadamente aqueles que desvelam um Brasil profundo, marcado pela memória da terra, pela luta e pela dignidade, como o que nos mostra Itamar Vieira Júnior em Torto Arado. E apesar de o enredo desenvolver-se no sertão baiano, algo nele me soou familiar. Talvez porque, aqui mesmo, no centro-oeste do Paraná, tantas vidas também tenham sido moldadas pelo trabalho na terra, pela coragem dos que chegaram para abrir caminhos e pela esperança plantada a cada colheita. A literatura, afinal, tem esse poder curioso de nos fazer reconhecer em paisagens distantes algo muito próximo daquilo que vivemos. Apesar de ser uma leitora eclética, tenho um gosto especial por biografias.
Talvez porque nelas percebemos algo que a literatura sabe muito bem. Cada vida humana é uma narrativa cheia de erros, acertos, contradições, escolhas, acasos e recomeços. Tal percepção se potencializa quando lemos histórias de vida que parecem atravessar o limite da imaginação. Penso, como exemplo, no impressionante testemunho de Amanda Lindauti em A Casa do Céu. Relato que nos lembra até onde pode chegar a resistência humana diante do sofrimento. Talvez seja por isso que ela, a literatura, continua sendo uma das formas mais profundas de compreender a natureza humana. Estamos vivendo um tempo que frequentemente nos deixa com a sensação de que o mundo mudou de velocidade. Em muitos lugares do planeta, guerras continuam interrompendo as histórias que mal haviam começado. Famílias separadas, cidades feridas, memórias que precisam aprender a sobreviver. Ao mesmo tempo, novas tecnologias avançam com uma rapidez vertiginosa, transformando a maneira como vivemos. Entre elas, a inteligência artificial, que começa a tatear territórios que antes julgávamos exclusivamente humanos. Porém, em meio a tudo isso, a literatura continua tendo uma função silenciosa, mas essencial, a de nos recordar aquilo que nenhuma máquina substitui, a experiência humana com suas fragilidades, sua imaginação e sua esperança. E é no terreno das histórias que também se inscreve aquilo que, no fim das contas, dá sentido a todas as demais narrativas, a vida partilhada com aqueles que amamos. Ao lado do meu companheiro, construí uma família e aprendi que a vida não se mede apenas pelas conquistas profissionais, mas também pelos afetos que cultivamos. Sou mãe, sou avó, e isso posso garantir, é um tipo de experiência que nenhum livro consegue descrever. Receber essa comenda me faz pensar que a literatura não é apenas patrimônio dos escritores. Ela pertence também aos leitores, aos professores e aos mediadores que mantêm viva a circulação das palavras. Quero agradecer à Academia Moronense de Letras por esta honra que recebo com humildade e também com a alegria serena de quem dedicou a vida àquilo que ama. Agradeço aos colegas, aos amigos, à minha família e especialmente aos meus ex-alunos, porque são eles a verdadeira biografia que escrevi na vida. Afinal, são as pessoas que dão sentido àquilo que vivemos e ensinamos. E ao terminar, afirmo que os livros não nos tornam necessariamente mais sábios, mas certamente nos tornam mais humanos. E talvez seja isso de que mais precisamos neste tempo. Muito obrigada. Senhoras e senhores, a literatura ensina que as palavras podem atravessar o tempo e tocar gerações. E poucas missões são tão nobres quanto a de quem dedica a vida a semear essas palavras no coração dos alunos. A professora Hermínia, que hoje recebe a comenda Vida e Liberdade, é uma dessas semeadoras de pensamento, sensibilidade e conhecimento. Por isso, para celebrar sua trajetória e sua dedicação ao ensino da literatura, evocamos os versos do grande poeta brasileiro Castro Alves, que nasceu nesta data auspiciosa e que soube traduzir como poucos o poder transformador do livro e da educação. Ouçamos então seus versos imortais, que serão declamados nesta noite pela acadêmica Silvânia.
talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir. O novo mundo nos músculos sente a seiva do porvir. Estatuário de colossos, cansado de outros esboços, disse um dia Jeová: vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina, tira a América de lá. Molhado ainda do dilúvio, qual tritão descomunal, o continente desperta no concerto universal. Dos oceanos em tropa, um traze as artes da Europa, outro as bagas do Ceilão. E os Andes petrificados, como braços levantados, lhe apontam para a amplidão. Olhando em torno, então brada: tudo marcha, ó grande Deus, as cataratas para a terra, as estrelas para os céus. Lá, do polo sobre as plagas, o seu rebanho de vagas vai o mar apacentar. Eu quero marchar com os ventos, com os mundos, com os firmamentos. E Deus responde: marchar. Marchar. Mas como? Da Grécia, nos dóricos Partenons, a 1000 deuses levantando 1000 marmóreos panteões? Marchar com a espada de Roma, leoa de ruiva coma, de presa enorme no chão, saciando o ódio profundo, com as garras nas mãos do mundo, com os dentes no coração? Marchar. Mas como a Alemanha na tirania feudal, levantando uma montanha em cada uma catedral? Não, nem templos feitos de ossos, nem gládios a cavar fossos, são degraus do progredir. Lá brada César morrendo, no pugilato tremendo, quem sempre vence é o porvir. Filho do século, das luzes, filhos da grande nação, quando ante Deus vos mostrardes, tereis um livro na mão. O livro, esse audaz guerreiro, que conquista o mundo inteiro, que conquista o mundo inteiro, que conquista o mundo inteiro. Sem nunca ter o Waterloo, éolo de pensamentos, que abrir a gruta dos ventos, de onde a igualdade voou. Por uma fatalidade dessas que descem do além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também, quando no tosco estaleiro da Alemanha o velho obreiro, a ave da imprensa gerou. O genovês salta aos mares, busca um ninho entre os palmares e a pátria da imprensa achou. Por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Vós que o templo das ideias largo, abris as multidões para o batismo luminoso das grandes revoluções. Agora que o trem de ferro acorda o tigre no cerro e espanta os caboclos nus. Fazei desse rei dos ventos, ginete dos pensamentos, arauto da grande luz. Bravo a quem salva o futuro, fecundando a multidão, num poema amortalhada, nunca morre uma nação. Como Goethe moribundo, brada luz um novo mundo, num brado de briareu. Luz, pois, no vale e na serra, que se a luz rola na terra, Deus colhe gênios no céu. O livro e a América, Castro Alves.
Neste momento, o presidente, professor Fábio, passará o colar presidencial à nova presidente da Academia Mourãoense de Letras, professora Edicleia. Feito de muitas contas, essa peça confirma e outorga, de modo simbólico, a grande responsabilidade de administrar, gerenciar e cuidar da AML de maneira colegiada, principalmente no que tange ao alcance de seus objetivos junto à sociedade, por meio da execução das propostas de trabalho da nova diretoria. Agora, a professora Edicleia e os demais componentes da diretoria assinarão o termo de posse. Para isso, solicito que venham à frente o professor Fábio, que já está ali à frente, a presidente Edicleia, que também já está ali à frente. Vice-presidente comigo nessa gestão, nesse biênio. Secretário-geral Rafael Zeferino de Souza. Primeira secretária Aline Nogueira da Silva Domingues. Tesoureira-geral Cristina Gláucia Schreiner da Mota. Primeiro tesoureiro Anderson Rosa, o Frater Goya. Oradora Silvia Fernandes.
Co-oradora Silvânia Maria Costa. Diretora do Acervo Bibliográfico, Esther de Abreu Piacentini. Não compareceu. Ok. Diretora do Acervo Bibliográfico, Regiane Timóteo das Neves Baldi. Presidente da Comissão de Literatura, Hermínia Camargo Perdoncini. Neste momento, pedimos à presidente empossada que proceda à leitura do termo de posse. Termo de posse da diretoria biênio 2026-2028. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2026, Dia Nacional da Poesia, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná, em sessão solene da Academia Moroense de Letras, presidida pelo então presidente Fábio Alessandro Sechug, realizou-se a cerimônia de posse da diretoria eleita pelo colegiado acadêmico em 27 de novembro de 2025. Nesta ocasião, foi declarada empossada para o biênio citado a diretoria que aqui se apresentou. A nova diretoria compromete-se a cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Academia Moroense de Letras, trabalhando pelo fortalecimento da instituição e pela promoção da literatura e da cultura. E, para constar, lavrou-se o presente termo de posse, que vai devidamente assinado. Acompanhemos agora o pronunciamento da professora Edicleia.
Prezada e muito merecedora da comenda Vida e Liberdade, hoje recebida, professora Hermínia Camargo Perdoncini. Prezados comendadores já nomeados, senhor presidente, queridos confrades e confreiras da ML, prezados convidados, amigos e familiares. É com imensa satisfação e não menor consciência do que seja o peso e a responsabilidade de presidir a Academia Moroense de Letras, a AML, importante instituição literária e cultural de Campo Mourão e dos municípios limítrofes pertencentes à CONCAM. Assim, representando todos os acadêmicos que compõem a nova diretoria, comissões, sob o lema Literatura, um Direito, bem como os demais acadêmicos aqui presentes e os que não puderam comparecer, quero apresentar algumas de nossas ideias e alguns sonhos para o próximo biênio. Sou Edicleia Aparecida Basso de Dique, professora doutora aposentada pela Unespar, campus de Campo Mourão, onde exerci a maior parte da minha vida profissional, além de trabalhar também na educação básica pública, seja com alunos, seja na formação de professores. Durante a minha trajetória como professora, procurei focar na importância e no valor de uma educação pelas línguas, no papel que a leitura com compreensão desempenha na vida das pessoas. E, sobretudo, entendi a necessidade de difundir e incentivar a literatura, seja na forma de leitura ou produção, e as artes, para alcançarmos a humanização do ser humano, fim último de uma educação que se diz democrática e, por que não dizer, de direito. A minha entrada na ML só aconteceu depois de muita reflexão. A princípio, desconsiderei alguns convites por não me achar merecedora de tal distinção, uma vez que a literatura não era a minha área de atuação e produção mais significativa, e sim a acadêmico-científica. Logo a seguir, fui procurada por 2 acadêmicos que insistiram no convite e mostraram-me caminhos pelos quais eu poderia contribuir para o alcance dos objetivos da ML. Fizeram ambos valer os versos do grande poeta curitibano Paulo Leminski, um dos principais nomes da poesia marginal da década de 1970. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. E olha aí, né? Cumpri o protocolo, mas não foi ainda daquela vez. Outros convites e, novamente, todo o processo. Entrar na ML não é uma coisa fácil, não. Carta, solicitação para entrada, currículo documentado, cópias das publicações, entre várias coisas. E, de repente, aconteceu. Em junho de 2014, passei a ocupar a cadeira de número 5 da ML. E, desde então, tenho procurado ajudar a concretizar o seu objetivo finalidade, que é o cultivo, a preservação e a divulgação do vernáculo e da literatura nos seus aspectos científico, histórico e artístico. Seu estatuto prevê também a participação dos acadêmicos, em nome da ML, e envolvimento em iniciativas úteis ao desenvolvimento cultural de Campo Mourão e dessa região da CONCAM. Participei ativamente das últimas gestões e, com essas diretorias, muito aprendi e muito agradeço. Entre muitos atos e feitos acontecidos desde a minha entrada na ML, nós poderíamos lembrar aqui vários, mas eu quero destacar uma profunda mudança ocorrida ao longo das 2 gestões do nosso admirado Fábio Sechuk. Mudou o jeito de nós compreendermos o que seja uma academia de letras.
e a sua finalidade. Não apenas um lugar de encontros de imortais, né? Para repasse de informações ou divulgação das produções, mas sim um local em que as ideias e o amor pela literatura transbordam para alcançar aqueles que pouco os possuem. Independentemente de idade, credo e raça, a pelerine que usamos deixou de ser o símbolo de pessoas privilegiadas ou providas de um dom especial que as segregava, distanciando-as da sociedade. Pelo contrário, fazemos dela o nosso avental atualmente. Seu uso passou a irradiar sonhos e talentos que querem ser compartilhados. Ser a certeza de que a literatura pode aflorar em todas as idades e lugares, tanto para a produção quanto para a fruição. Basta ter jardineiros dispostos a semeá-la. Enfim, com toda essa bagagem, com todas essas coisas bonitas que nós ouvimos aqui, acho que está na hora de começar. E eu vou citar os versos de Fernando Sabino. De tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos começando. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo. Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um encontro. Enfim, nossa proposta de trabalho é continuar realizando as atividades que já são marcas da AML e atuar, se possível, mais fortemente junto à sociedade. Queremos que o gosto pela leitura e pela literatura seja o nosso norte. Que a literatura seja direito e não dever em todas as idades. Desde o leitor iniciante, passando pelo jovem, pelo adulto, pelas pessoas mais maduras. Para tanto, queremos fazer parcerias com as escolas, trabalhar com elas, propor diferentes concursos em gêneros literários, como escolas infantis, trovas, charges, crônicas, entre outros. Assim como divulgar os nossos acadêmicos e as suas produções, seja fisicamente em palestras, oficinas, escolas, seja nas redes sociais, com entrevistas, em blogs, divulgando os seus trabalhos. Queremos, enfim, que a AML seja protagonista no fazer e no viver a literatura na sociedade. Que a nossa sede seja um lugar plural de ideias, de encontro de pessoas que tecem com fios de palavra a história, a arte e a cultura do nosso povo. É possível? Vale a pena? Vamos deixar o poeta Ferreira Goulart que nos dê a resposta. 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Obrigada, gente. Queria lembrar também todos os acadêmicos, tanto os que estão na diretoria, quanto os demais que sempre nos ajudaram. Vou lembrar o nosso João Cabral de Melo Neto, só para dizer que como é que se tece uma manhã. Um galo não tece a manhã sozinho. Ela é tecida com muitos galos. Eu espero que vocês nos ajudem a fazer amanhã acontecer. Obrigada. Neste momento, temos a satisfação de convidar para falar em nome de todos os acadêmicos o professor José Eugênio Maciel.
Boa noite. Inicialmente, agradecendo o público presente. Por baixo, portanto, não numa conta precisa, aqui foram citados mais de 30 escritores. Trechos importantes da nossa literatura. O motivo da minha fala é a pedido do presidente Fábio, e que, portanto, resta muito pouco para eu dizer, porque os oradores assim o fizeram, e talvez aquele chavão, né, fazer das palavras deles as minhas também. A primeira referência que é importante fazer aqui é o então presidente Fábio Alexandre Sexurgi. Quando da posse dele, no seu currículo, ele destacou o fato do pai dele ter sido coveiro, mostrando com clareza, com naturalidade, a sua origem. E é claro que a herança maior, o legado que ele recebeu, da integridade moral e dos estudos, como única oportunidade que as pessoas, como dizia Darcy Ribeiro, os de baixo, ou qualquer outro sociólogo diria, não excluídos, porque esta palavra não existe na sociologia, são os não incluídos. Porque para ser excluído é um dia alguém que foi incluído. E no Brasil, infelizmente, não é este o retrato. O Fábio também foi em março de 2014 que ele foi eleito e tomou posse na academia, no dia 15. E conduziu, como já foi dito aqui, pela nova presidente, a academia como a reunião de ideias, de pensamentos, de ações, assegurando um clima de liberdade, de respeito, que pudesse, assim, traduzir um sentimento do que é a academia no seu cotidiano. Sem nenhuma dúvida, um dos mais importantes patrimônios culturais e educacionais de Campo Mourão é a nossa Academia Mouroense de Letras. E há pouco, eu lembrava de figuras que já fizeram parte desta academia, que conviveram com a gente, e lembrar que todas as reuniões, todos os eventos, reuniões deliberativas, votações, expedientes, apresentações, ações, enfim, da academia, e os momentos solenes como este, que as reuniões nunca são iguais. Nós sempre estamos enaltecendo a vida e a obra dos nossos literários. E a academia nasceu muito grande, porque eu estava lá, junto com a professora Sinclair, e antes, na comissão que começou esse trabalho. E por isso, até relembrando de acadêmicos que já se foram, olhando também no cantar do nosso hino, algumas figuras, e tomado pela emoção de pessoas que contribuíram muito com seus alicerces acadêmicos. E na academia posso afirmar que não tem mais velho, mais novo, mais ou melhor. Todos integram a academia, são conhecidos e reconhecidos na homenagem que ela presta, pela conduta da vida de cada um e da obra de cada um. Mas esse convívio acadêmico me faz lembrar uma frase que é minha mesmo. Você vê tantos escritores, eu mencionei, agora vou mencionar uma frase minha. Não tenhamos pressa de nos conhecer. Porque quando a gente tem pressa, a gente começa a rotular. Então, muitos acadêmicos, a gente vai conhecendo pela obra, pelo currículo, porque nós somos imortais.
vamos viver na academia o tempo biológico que nos for estabelecido. Então, alguns mais velhos, mais novos na idade, na presença, na importância, como o próprio Fábio, que vamos dizer que chegou bem depois para a academia e se tornou presidente dela. Porque as posições ideológicas, políticas, literárias, na academia mais aproximam do que distanciam. Eu diria para vocês, fora a minha esposa que está aqui, a Tânia, que se eu tiver que assinar um documento em branco para qualquer coisa que possa o meu nome servir para alguma coisa, assinar um documento em branco, eu assino um documento para a Academia de Letras. Porque todas as decisões, as manifestações são feitas com clareza, com honestidade, com conhecimento de causa, com humildade, portanto, sem a soberba. E não diria nem defesa da nossa cultura, da nossa educação, não, mas um manifestar legítimo do que é a nossa cultura e do que é a nossa educação. E o Fábio contribuiu enormemente para esse trabalho, e aqui os nossos agradecimentos, porque você compõe uma galeria de fotos de presidentes que honraram com uma liderança que sempre mereceu todo o respeito e uma contribuição enorme. A nova presidente, que assumiu 2014, nascida em Uraí, em março, ela aniversariou. Não sei se ela fala a idade dela, não sou eu que iria aqui falar também, né? E uma pessoa que, evidentemente, é pleonasmo que eu vou dizer, está à altura de presidir a nossa academia. Não vai faltar dedicação, preparo, competência e, tão importante quanto as palavras que proferir, os ouvidos que ela tem sensíveis para ouvir todos os acadêmicos. E mais uma vez, referindo também ao Fábio e agora a ela, chegam a esta posição sem precisarem, pela vaidade, querer presidir a academia apenas por querer presidir, mas sim com uma incumbência manifestada pelos demais. E aqui, para fazer referência ainda à nossa homenageada, e antes de falar dela, o traço desses três que são professores. Às vezes ainda, e aqui eu já tive a oportunidade de dizer, que o que surgiu primeiro, se foi a cultura ou se foi a educação. Claro que foi a cultura. A cultura que as pessoas desenvolveram esta capacidade de estarem juntas, de cooperação, de irmandade, e que precisavam os valores que as sociedades foram construindo serem transmitidos. E aí vem a educação, a escola, como difusor desta cultura, que são faces de uma mesma moeda. Não existe, ainda que se possa distingui-las, mas não separá-las, quem possa dizer que a cultura é mais importante que a educação, ou a educação é mais importante que a cultura. E nesse sentido, o Fábio, a Dicleia e a Hermínia, eu posso dizer com segurança, sem surpreender a maioria, pelo menos de vocês, são professores, mestres, que são sinônimos de escola, de ensinança, de matéria, de dedicação, ao longo não dos anos, mas de cada lição, de cada momento. A nossa cidade, que se chama Campo Mourão, nos faz lembrar que as letras, elas são sementes que a gente coloca numa terra arável, que tem que ser bastante produtiva, as letras que se tornam palavras, e as palavras dão como frutos a prosa e a poesia, os textos
de uma língua que é tão nossa que nós nos apropriamos. Fomos colonizados, mas soubemos trazer para a gente a língua portuguesa e também as expressões próprias dos nossos povos originários. Então, hoje a academia também vive este momento especial, mais até do que uma homenagem a quem presidiu a academia e transmitiu agora o cargo para a diretoria também, e a nossa homenageada. Não é apenas uma homenagem, é o reconhecimento que esta academia quer sempre fazer àqueles nomes que têm uma biografia marcante. Biografia que é marcante porque marca a vida da gente, como alunos, como aqueles que precisam aprender. E no convívio, aprendemos muito entre os acadêmicos. E a vida também ensina que a gente deve prestar atenção quando pequeno, quando nos são apresentadas as pessoas. E a professora Hermínia, a primeira vez que eu ouvi falar da senhora, foi pela minha irmã mais velha, que falou da extraordinária capacidade que ela sempre teve, enérgica, competente, educadora, que no corrigir dos textos, no falar dos autores e suas obras, transmitia uma sabedoria enorme, extraordinária. E eu guardei o seu nome, não pela diferença de idade, para depois conhecer alguém que já tinha sido a mim apresentado. E nesta data de hoje, lembrar também de uma pessoa que foi apresentado para mim quando eu era já jovem, e ele não era mais o prefeito de Campo Mourão, que ocupa a cadeira número 35 da nossa academia, Dr. Milton Luiz Pereira. Eu não sou nenhum historiador, apenas faço uma referência aqui. Talvez seja o nome que mais tornou Campo Mourão conhecida, porque ele foi ministro do Superior Tribunal de Justiça. E das edições do Jornal Nacional foi contada a história dele e da população que deu a ele um Fusca 0 km e que ele dirigiu até antes de ter os problemas de saúde, tendo falecido em 2012, no mesmo dia que a esposa dele. E uma frase marcante: quando eu entro neste Fusca, eu viajo de volta para Campo Mourão. E um dos momentos desta escolha é que o Paraná, há 98 anos que não tinha nenhum nome da magistratura paranaense, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça. E este nome foi abraçado pelos paranistas, e o Dr. Milton, portanto, ocupou brilhantemente o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. O anterior, de 98 anos atrás, foi o Baldino do Amaral, um dos oradores mais brilhantes que Campo Mourão teve. Renunciou ao cargo para assumir essa condição de magistrado, e aqui um dia ele chegou para começar a advogar, e nunca deixou de falar de Campo Mourão. Talvez até numa comparação sem sentido, ser ministro do Superior Tribunal de Justiça não dá nem para comparar de ter sido prefeito de uma cidade interiorana nos anos 50. E eu fui apresentado pelo meu pai e pela minha mãe ao Dr. Milton Luiz Pereira, que morreu aos 88 anos de idade. Outra, na referência das cadeiras aqui mencionadas, dos ocupantes homenageados, o professor Cláudio Fritzen, que morreu em 2005, aos 70 anos, professor municipal, de poucas posses, mas um bem maior que ele tinha, que era o conhecimento da língua portuguesa
da literatura, uma pessoa humilde e que inclusive integrou o coral municipal de Campo Mourão. Uma figura extraordinária. E o único bem dele, ele acabou vendendo para custear a filha fazendo uma faculdade, sem titubear, considerando, como palavras dele ditas na ocasião, que o conhecimento, a cultura e a educação que a gente tem, ninguém arranca da gente. Está no coração, na alma, na espiritualidade e está também na razão. Aqui, portanto, fazendo essas referências locais, quem sabe chegando a mais de 40, porque esta é a razão da academia, de sempre lembrar das pessoas, dos seus fundadores, daqueles que contribuíram e contribuem. Portanto, se foi uma responsabilidade que não desaparece de nós, acadêmicos, fazer as escolhas dos homenageados, a eles também cabe, e estão fazendo, que é honrar esta comenda tão bem recebida, tão marcante, porque na nossa própria Constituição, em primeiro lugar, no seu artigo 5º, quanto aos direitos individuais, é o direito à vida. Mas a própria Constituição estabelece não a vida no sentido biológico, de estar vivo, de sobreviver, mas o da dignidade. E nós ainda não podemos nos dizer que somos uma nação, porque ainda não existem escolas para todo mundo. É alta a repetência, é alta a evasão, porque ainda os governos acham que educação é apenas um ato administrativo, quando a educação, na verdade, deve ser, e a cultura, como uma política de Estado. E reparem bem, nos governos totalitários, nos regimes mais cruéis, duas coisas se fazem com muita interferência enérgica: queimar os livros em praça pública, ou hoje não se queima mais os livros, se desconecta o mundo ou controla a vida, fecham os parlamentos com todos os defeitos que os parlamentos têm. Em muitos lugares é o único momento que ali falam aquelas pessoas eleitas pela população. Não é só do nazismo. Hitler se foi e hoje a gente vive um momento em que a gente não imagina aqueles que defendem um processo civilizatório de respeito, de dignidade, de vida e liberdade, o que o mundo está passando hoje. A ganância, presidentes poderosos, como o da Rússia invadindo a Ucrânia, o Trump querendo dominar o mundo. Não se trata de ser a favor da Venezuela, mas o povo é que tem que estabelecer os seus destinos. E aí, pelo menos, sem disfarce algum, disse claramente algo que deveria nos envergonhar cada vez mais: eu invadi para pegar aquele petróleo e dar para as empresas dos Estados Unidos. E a gente vê aonde vai parar esta escala. Que história nós vamos contar? Não sei. E assim, senhoras e senhores, aqui mais da homenageada, que veio para Campo Mourão, de Jandaia do Sul, cujas expressões latinas, uma delas, é jangada. E às vezes não, os barcos são feitos para navegar. São feitos em portos seguros, mas inseguro pode ser toda a viagem, como bem disse Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. E que alguns interpretam erroneamente, de que não precisamos viver. Não, precisamos no sentido da exatidão. A vida é uma aventura. Escrever um livro é uma aventura. Ler um livro é uma aventura. Contar uma história é uma aventura. Quem não contar histórias para os seus filhos e netos, dificilmente vai nascer ali alguém que goste de ler e venha gostar de escrever. É contando histórias,
aí dizendo aonde essas histórias estão depositadas. E o nosso escritor, hermano Luiz Borges, disse até, muitas vezes, para entendermos um livro, é preciso ler muitos outros livros. Ele, quase cego, morando, podemos dizer assim, trabalhando na Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que é um espaço belíssimo, parece que ele está lá presente a cada momento. E essa é a razão de ser da nossa academia, dos nossos próceres, dos nossos pioneiros, que também lá na fundação da academia escolheram pessoas populares, que não tiveram tempo de escrever um livro sequer, como Zé Mané, mas que divulgava música na primeira emissora de Campo Mourão, a radiodifusora Colmeia, e ele divulgava tudo aquilo que era a nossa cultura regional. O Zé Mané. Parece que alguém vai pensar, mas uma academia que tem um Zé Mané, porque a cultura daquelas divisões aceitáveis, talvez mais para estudo classificatório, a cultura popular, a cultura erudita, que seja assim, talvez, ele era daquela cultura popular, de difusão, como a própria emissora estabelecia, e contribuiu muito para as duplas sertanejas, para o dia que se podia pescar ou não, assim como o rancho do Coronel Bastião, desses nomes que abriram a picada no meio da mata densa, que são os nossos campos e os nossos mourões. E muitas vezes a gente, numa via pavimentada, segura, a gente esquece que um dia existiu um carreador. Inclusive a expressão estrada vicinal, ela tem este nome de vicinal, porque é a estrada dos vizinhos. E vizinhos são comunidade. Aqueles que tiveram, como o professor José Domingues, o primeiro professor oficialmente de Campo Mourão, quando a nossa cidade era ainda pertencente a Guarapuava, e éramos ligados ao distrito de Pitanga. E quando ele foi lá pedir que precisava Campo Mourão ter uma escola, o responsável, vice-prefeito na época, disse: vamos criar então essa escola lá no meio do mato. E ele ficou feliz. E ele fez aquela pergunta clássica. Pode deixar, antes de fazer a pergunta, eu vou comprar os lápis, os cadernos de caligrafia, e eu vou fazer questão de doar. Tem muita criança que não pode ficar sem aprender e ler. E eu só preciso saber quem vai ser o professor. E o vice-prefeito disse para ele: é o senhor mesmo. Ele se fez professor pelo amor de entender que precisava ensinar. A experiência de vida. Era um getulista fanático, criou a escola lá na região das Barras, hoje é o nome de escola em Campo Mourão. A viúva dele foi homenageada à época que eu fui secretário de Educação e Cultura, descobrimos ela lá, e ela contou essa história, que até então não tinha feito o devido registro. E assim é a nossa academia. Heterogênea, plural, amante do debate, do exercício da literatura, do respeito, e ao final de tudo, ela se mantém coesa na sua origem, como neste momento aqui retratado. Por isso é que novamente eu digo, pela Academia de Letras, eu que não sou nada, fica até fácil, eu assino qualquer documento em branco, porque a minha referência são esses extraordinários acadêmicos, com suas histórias de vida, que são também de uma vida, pelas obras que produzem. E até a palavra vulgar, que tem um sentido negativo, vem de divulgar. E a academia, ela é exatamente isso. Ela é muito vulgar, porque ela vulgariza este conhecimento da fala, dos textos que cada acadêmico tem, reunidos e que se espraiam, para que também mais e mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento, não nosso, mas de nossa literatura,
do grande Machado de Assis, que fundou a Academia Brasileira de Letras, o maior referencial no mundo, obra estudada e que continua atual. Porque alguém pode pensar, né, professor Emílio, de 1900, 1800, e a gente vai lendo os textos, claro, existem as palavras, as considerações específicas de um tempo, e nada como um bom dicionário, que a gente tem que abominar aquela frase, né? O dicionário é o pai dos burros. Órfãos da inteligência são aqueles que não consultam o dicionário. E aposto que cada acadêmico aqui já consultou o dicionário, porque ele é enriquecedor. Tem horas que falta para a gente uma palavra melhor, mais adequada, ou que outra que a gente lembra. E escritor tem orgulho de dizer que consulta dicionário. Professor, então, mais do que consulta, estuda. Obrigado a todos por essa oportunidade, que é uma honra. Sucesso a essa diretoria, porque será o sucesso de todos nós acadêmicos. Uma boa noite, obrigado. Desculpe pelo adiantado da hora. Prezadas, prezados, estamos chegando ao final desta cerimônia com corações repletos de gratidão e esperança. Em nome da Academia Mouroense de Letras, agradecemos sinceramente a presença de cada um de vocês que abrilhantaram esta sessão solene com sua participação nesta ocasião tão especial. Nosso agradecimento também aos servidores da Câmara Municipal pela diligência e pelo apoio prestados. Aos ilustres presentes, nosso muito obrigado por dedicarem seu tempo para nos acompanhar neste momento significativo. Estendemos ainda nossa gratidão especial à homenageada, bem como aos seus familiares e convidados que compartilham conosco a alegria desta celebração. Agradecemos também aos acadêmicos e acadêmicas que aqui presentes pelo apoio e pela presença. Convidamos todos os membros da academia para que, ao término dessa sessão, se reúnam para a foto oficial, marcando simbolicamente o início de uma nova jornada. Que possamos seguir trabalhando em harmonia e com determinação, sempre guiados pelo compromisso com a cultura, a literatura e o serviço à nossa comunidade. Muito obrigado a todos. Declaramos assim encerrada esta sessão solene. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado.